Hello, sejam bem-vindos ao segundo dia do desafio e hoje a gente vai falar sobre persona. E esse é um passo muito crucial quando a gente fala de montar estratégia de conteúdo, porque não tem como a gente fazer um conteúdo certo falando para a pessoa errada. As pessoas sempre me perguntam qual foi a minha virada de chave no meu crescimento. E foi quando eu descobri que eu estava falando de uma forma errada com o público errado. E aí eu acertei a minha comunicação, que foi entender para quem é esse público. Então o público que me seguia gostava dos meus conteúdos. Eles queriam aprender comigo. Então eu comecei a produzir conteúdo útil, conteúdo que eu ajudava essas pessoas. Eu gostei do seu conteúdo, como que fez? Então eu fiz assim, eu fui na frente da janela, eu gravei dessa forma. Então as pessoas começaram a engajar muito, tipo, eu acertei muito o público. Porque eu entendi que as pessoas gostavam do meu conteúdo e elas queriam aprender comigo. Então não fazia sentido eu ficar trazendo um conteúdo de lifestyle, por exemplo, sendo que não é que elas não queriam ver a minha vida, mas elas também queriam aprender a fazer o que eu estava fazendo. Então eu comecei a mudar minha comunicação para vou te ajudar a produzir conteúdo como eu faço. E aí eu mapeei todas as dificuldades dessas pessoas, dos meus seguidores, inclusive vocês hoje aqui, são a minha persona. São mulheres empreendedoras que estão em busca de crescer no digital, que tem dificuldade em criar conteúdo, não sabe sobre o que falar, não sabe se gravar sozinha, não sabe como editar os vídeos, não sabe como fazer um gancho forte nos seus vídeos. Então tudo isso são as suas dores que eu mapeei e comecei a produzir conteúdo em cima disso. Então o meu conteúdo, ele se torna um funil para eu atrair pessoas com as mesmas dificuldades e ambições para futuramente comprar de mim. Então o meu conteúdo, ele é um meio para que eu venda os meus produtos. Eu ajudo vocês e todo mundo ganha, porque no fim eu ajudo vocês e vocês compram os meus produtos. Então é isso que vocês precisam pensar com o conteúdo de vocês. Eu vi que nos comentários tinha muitas de vocês falando, mas eu gosto de beleza, disso, daquilo, mas eu não sei como colocar isso no perfil. Então você vai pensar como que o seu conteúdo consegue ajudar alguém. E eu não falo ajudar alguém em mudar a vida da pessoa, meu Deus. Não, se você fala de beleza e você me der uma dica de um produto que vai salvar o meu cabelo, mudou a minha vida. Ou se você quer falar de maquiagem, você me dá uma ideia de uma maquiagem que eu possa fazer pra sair à noite, você vai mudar a minha vida. Eu amo consumir eu amo consumir conteúdos de maquiagem. Gente, eu fico horas assistindo as pessoas se maquiando. Eu amo. Eu amo ver dica de produto, eu amo ver dica de coisa pra cabelo. Então, o seu conteúdo, ele precisa ser útil para alguém. E como que você estrutura o seu conteúdo para ele resolver a dor de alguém? Quando você mapeia as dores. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então a gente vai mapear as dores e as ambições do seu público. Então vamos lá. Ontem eu mostrei para vocês como separar a linha editorial, que são os temas que vocês gostam de falar, no Trello. E agora a gente vai definir quais são as dores e ambições das pessoas dentro desse contexto aqui. Então aqui, eu vou usar o meu como exemplo, você vai fazendo no seu aí. Estratégia de conteúdo. Quais são as dores? Que são as dores de vocês que estão aqui hoje. Não sabem sobre o que falar. Não conseguem crescer o perfil. Não conseguem fazer um conteúdo que gere retenção. Vocês conseguem entender que daí a gente vai escrever muitas dores, muitas. O conteúdo ele vai vir a partir daqui. Então, se eu sei que uma dor de vocês não sei sobre o que falar, então eu vou fazer um conteúdo te ensinando como você descobrir os seus temas, como você descobrir sobre o que você vai falar. Aí vocês têm a dor de não conseguem crescer no perfil. Então eu vou fazer um vídeo falando pra você tudo o que você precisa fazer pra parar de travar na criação de conteúdo, que foi o que eu fiz aqui hoje com este desafio. Aí vocês não conseguem fazer um conteúdo que gere retenção. Então eu vou fazer um conteúdo falando pra vocês qual a importância de ter um gancho nos primeiros 3 segundos. Tá vendo como fica muito mais fácil de vocês pensarem no conteúdo quando vocês entendem as dores do seu público? Então aqui você vai escrever em todos eles. Fotografia com celular. Não sei configurar a minha câmera do celular. Não sei me gravar sozinha. Ou não tenho ninguém para me gravar. Quando eu vi que essa era a maior dor de vocês, do tipo, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Aí eu comecei a produzir conteúdo ajudando você a se gravar sozinha. Então essa foi uma outra virada de chave. Então, por isso que eu falo tanto sobre tripé, né?
Eu falo toda hora pra você ter o seu tripé, você levar o seu tripé junto, porque não ter alguém pra te gravar não pode ser desculpa. Eu não tenho ninguém pra me gravar, eu tô sempre viajando sozinha, fazendo as minhas coisas sozinha e todos os meus conteúdos eu faço sozinha. Então, eu e o tripé são os melhores amigos e é isso que eu ensino também. Porque eu descobri essa dor de todos vocês. A edição de vídeo. Não sei fazer vídeos dinâmicos. Aí eu ensino vocês a como gravar, como fazer os recortes rapidinho. Edição de foto. Não sei editar. Não sei usar o Lightroom, que é o aplicativo de preset. Então vocês conseguem entender que aqui a gente consegue mapear tudo, todas as dificuldades, e aí a gente vem com conteúdo para ajudar. Você não precisa ser um expert, um super profissional, você vai trazer a sua visão. Olha, se você não sabe se maquiar, eu vou te ajudar aqui, você faz assim, assim, assado. Se você não sabe comprar os produtos, você vai na loja e você... essa é a lista de produtos que eu te ofereço. Ou se você não sabe, você vem trazendo soluções e dando dicas, ajudando, coisas simples para o seu público, porque daí as pessoas vão gostar de você, elas vão se identificar, elas vão querer salvar o seu conteúdo ou mandar para alguma pessoa. Então todo o seu conteúdo ele tem que se basear nisso aqui. Aí agora a gente vai além. Além da gente falar das dores, a gente vai falar das ambições. As ambições eu vou escrever aqui no uma nova aba. Então, quais são as ambições das pessoas dentro dos temas que eu falo? Então, elas querem poder viajar e trabalhar como eu faço. Elas querem conseguir produzir o próprio conteúdo sozinhas. Elas querem monetizar no digital, ter liberdade financeira. Vou olhar aqui. Autoconhecimento. Querem destravar para conseguir produzir conteúdo. Edição de vídeo. Querem encontrar o seu formato de conteúdo. Então, tá vendo aqui? Eu montei as ambições de vocês de acordo com os temas e as dores. Então, se eu tenho dificuldade em criar conteúdo, em encontrar o meu formato, a minha ambição quero encontrar o meu formato, fazer um conteúdo bom. Eu falo sobre monetização, então a ambição de vocês também quero poder viajar e trabalhar, também quero viver do digital. Então, o que acontece? Quando a gente tem as dores e as ambições, a gente consegue separar os conteúdos. Com o conteúdo de dor, a gente gera identificação e as pessoas nos seguem. Mas é o conteúdo de ambição que faz você vender. Então, se eu quero vender para vocês uma mentoria, eu não preciso ficar falando da dor, eu falo da ambição. Olha, se você também quer viver viajando e trabalhando só com o seu computador, você não depende de chefe, você não depende de horário, acordar cedo, você faz o seu horário, você viaja, você conhece outras culturas. Eu te ensino na minha mentoria. Então, se você quiser aplicar, você se inscreve aqui embaixo. Esse é o formato de venda. A gente pega na ambição, a gente pega no que a pessoa lá almeja e a gente vende em cima disso. A gente oferece a transformação que a pessoa vai ter. E quando a gente quer que se conecte, que gere engajamento no conteúdo, que a pessoa siga, a gente fala das dores. Hello! Estou aqui lendo os comentários de vocês e, como são vários comentários, eu decidi fazer um vídeo para responder meio que no geral, que eu vi que tem algumas dúvidas e dores de vocês que são parecidas. Então, eu vou responder em vídeo para ficar assim para todo mundo. O que eu tenho visto aqui? Eu tenho medo do que vão falar, eu tenho muito conteúdo para falar, mas na hora de postar eu travo, ou eu tenho insegurança, não sei se as pessoas... Eu não sou especialista no tema em que eu quero falar, e eu já até tinha falado isso na aula, que não tem problema. Mas o que vocês precisam entender é que o problema maior está na mente de vocês. Por quê? Porque a gente fica se autocriticando e a gente acha que o mundo vai criticar a gente também, mas na verdade são vocês que estão criticando vocês mesmas, criticando o conteúdo que vocês fazem, a forma que fala, a aparência. Então, essa crítica, ela tá sendo mais interna, porque as pessoas ao redor não vão reparar nas coisas que vocês estão reparando. Então, eu quero que vocês pensem na criação de conteúdo como algo que tem que ser divertido, como algo que você vai fazer, tipo,
Eu vou fazer. E não tipo, meu Deus, tem que ficar perfeito, eu tenho que ter milhões de curtidas e visualizações, o vídeo tem que viralizar, se não viralizar ele não funcionou. Então, não tem necessidade da gente querer que fique perfeito. Não tem necessidade da gente querer que tenha curtidas. O que a gente precisa focar agora é em destravar a nossa voz. E o que significa isso? Quanto mais a gente posta conteúdo, mais fácil é de falar sobre os temas. Gente, as pessoas me veem assim hoje e acham que eu nasci assim falante. E a primeira vez que eu decidi que eu ia gravar conteúdo, eu fui com um amigo no estúdio. A gente montou câmera, montou cenário, eu me arrumei, ficou lindo. E eu não conseguia falar, não saía nada. Não, a gente ficou 4 horas no estúdio. E eu consegui fazer um vídeo, que foi um vídeo que eu tava rindo e falando com ele, não com a câmera. Porque com a câmera eu não conseguia falar. Então todo mundo já passou por esse processo. E pra gente sair dessa fase de que eu não consigo falar, ou eu tenho conteúdo, mas na hora de postar eu travo, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar, isso tudo vai ser destravado, só que só no processo de postar, no processo de gravar. Então não existe destravar antes de fazer isso. Então eu entendo que vocês têm dificuldades, eu entendo que vocês têm medos e que têm insegurança, só que as pessoas não estão nem aí, sabe? E quanto antes vocês começarem, antes vai ficar mais fácil. Se eu postar conteúdo todos os dias, se eu gravar todos os dias, daqui um mês eu já tô falando, com muita facilidade. Eu já não tô mais nem ligando se tem curtida, se não tem. Porque o que vocês precisam focar agora não é em viralizar, não é em ser a expert não sei do que. Não, a gente tem que estar começando do começo. Então o que a gente precisa fazer agora é não desistir e postar de qualquer forma. Vou fazer, vou postar, não gostei, vou postar, não teve curtida, não tem problema, amanhã vou postar de novo, porque o foco agora não é esse. A gente ainda está encontrando o formato, a gente ainda está encontrando as linhas editoriais, a gente está encontrando sobre o que a gente vai falar. Então a gente está num processo que é aquele começo da parte mais difícil, que é, não sei do que está acontecendo, mas eu estou fazendo igual. Então, se vocês travam nessa parte, nunca vai passar para uma próxima fase. Então o que vocês precisam entender é, levem tudo como algo, como se vocês estivessem se divertindo com o processo. Vou sentar hoje, vou gravar, e que legal, e vou editar, e vai ser legal, e eu vou postar. E tipo assim, e que o resultado não impacta em como vocês vão se sentir, porque às vezes vocês produziram um conteúdo legal, e postou e não tem visualização, e vocês ficam, que merda. Mas cara, e todo o processo que você teve pra chegar até ali? Mas teve 3 curtidas. Cara, 3 pessoas gostaram do que você fez, isso é incrível. Se fosse a minha mãe curtindo um conteúdo só, eu ia ficar muito feliz. Então, o problema maior está na mente e como que vocês enxergam as coisas. Vocês estão com muitos bloqueios de insegurança, de medo de rejeição e querem agradar. E eu entendo, todo mundo tem isso, só que a gente só melhora quando a gente parte para ação. Então, lendo todos os comentários que vocês estão falando aqui, em resumo, é isso que eu falaria, porque tá todo mundo travado no mesmo lugar.